E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, seu professor de Direito Eleitoral. Estou aqui hoje com uma grande novidade. Agorinha há pouco, nós tivemos a edição de uma nova lei no nosso ordenamento jurídico eleitoral, a lei de número 13.877 de 2019, trazendo uma série de novidades no direito eleitoral, alterações em relação à lei da lei dos partidos políticos, lei de número 9.096 de 95. Eu vou tratar para vocês aqui de todas as alterações, todos os artigos que foram alterados na lei dos partidos políticos. É importante que fiquemos com muita atenção, que prestemos bastante atenção, porque isso vai influenciar as eleições municipais de 2020, ok? Lembrando a todos também que eu lancei um curso de Direito Eleitoral chamado Escola de Direito Eleitoral para partidos políticos e candidatos. Para você adquirir o curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Lembrando que essas regras que foram aprovadas para as eleições de 2020 já valerão para as próximas eleições. Primeiramente, nós falaremos sobre requerimento de registro de partido político. Então, o artigo 8º da Lei dos Partidos, agora nós temos uma novidade. Vejam só, o artigo 8º diz que o requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Então, para fazer o registro, não precisa mais ir no cartório em Brasília para fazer esse registro, para aquisição da personalidade jurídica. Basta agora que seja feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do local da sede do partido, que deve ser assinado pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos estados, e será acompanhado de... Agora veja só o parágrafo 1º. O requerimento indicará o nome e a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. Ok? Então não se esqueça, basta agora que o registro civil seja feito no cartório de registro civil das pessoas jurídicas do local da sua sede e não mais em Brasília. Ok? Entendido isso? Bom, próximas alterações referentes às alterações programáticas ou estatutárias. O artigo número 10 diz assim: as alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no ofício civil competente, deverão ser encaminhadas para o mesmo fim ao Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 1º. No Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional. Nos tribunais regionais eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. Ok? Então, o encaminhamento ao órgão da Justiça Eleitoral vai depender de que tipo de integrantes que nós estamos falando. Se nós estamos falando de âmbito nacional, TSE. Se nós estivermos falando de âmbito estadual, municipal ou zonal, tribunais regionais eleitorais. Ok? Parágrafo 2º. Os registros de atas e demais documentos de órgãos de direção nacional, estadual, distrital e municipal devem ser realizados no cartório do registro civil de pessoas jurídicas da circunscrição do diretório partidário. Mais uma importante consideração aqui sendo feita no cartório de registro civil de pessoas jurídicas da circunscrição do respectivo diretório partidário, quando se tratar de registros de atas e demais documentos de órgãos de direção, em qualquer âmbito, nacional, estadual, distrital e municipal. Ok? Entendido? Próxima alteração quanto às normas no Estatuto. Olha só. Artigo número 15. O Estatuto do Partido deve conter, entre outras, normas sobre nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede no território nacional. Ok? Não se esqueça, então, que o Estatuto, além de todas as normas previstas no artigo 15 da Lei dos Partidos Políticos, deverá constar nome, denominação abreviada do partido e o estabelecimento da sede lá no território nacional. Deferimento de pedido. Veja só, artigo número 19. Deferido internamente o pedido de filiação,
o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Tá? Esse sistema eletrônico é o Filia Web, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Então agora, deferido dentro do partido o pedido de filiação, o partido tem uma missão, que é inserir os dados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, denominado Filia Web. Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento de ações cabíveis. Parágrafo 4º. A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações dos seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas ao seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição do cadastro de pessoa física, que é o CPF, assim como endereço, telefones, entre outras. Perceba que aqui nós temos uma aproximação eletrônica da Justiça Eleitoral com os partidos quanto ao processo de filiação, desburocratizando o processo de filiação. Foi uma mudança muito importante para a velocidade e a celeridade que a Justiça Eleitoral deseja que ela encara. Certo? Sobre fusão de partidos, nós tivemos uma informação importante lá no artigo 29, parágrafo 4º da Lei dos Partidos. Olha só, na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro no ofício civil competente da sede do novo partido, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. Tá? Então, o início, a existência legal desse novo partido, uma vez que há a fusão, vai ter início com o registro no ofício competente da sede do novo partido político. Tá bom? Sobre prestação de contas, uma importante alteração quanto ao prazo final para a prestação de contas partidárias, que antes era até o dia 30 de abril, hoje nós temos uma alteração que será até o dia 30 de junho do ano seguinte. Tá? Então, o partido deverá enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço até o dia 30 de junho do ano seguinte. As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas não ensejam, ainda que desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigentes partidários no CADIM, que é o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Então, muita atenção. Mesmo que desaprovadas, isso não permite que seja inserido o nome dos dirigentes partidários no cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal, que é o CADIM. Tá bom? Então, qual a importante alteração aqui? Prazo para prestação de contas partidárias até o dia 30 de junho do ano seguinte. Sobre o exame de prestação de contas, vejam só. Para o exame das prestações, parágrafo 4º do artigo 34. O sistema de contabilidade deve gerar e disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas. Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos, cabendo a isso aos magistrados. Então, não é ali o setor contábil, a área técnica que vai opinar sobre a questão das sanções. Isso é responsabilidade dos magistrados. A Justiça Eleitoral não pode exigir dos partidos a apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantém convênio ou integração de sistemas eletrônicos que realizem o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral. Esse é o parágrafo 6º do artigo de número 34. Ok?
Sobre desaprovação de contas, tivemos uma importante mudança no parágrafo 3º do artigo 37. Olha só, a gente sabe que a desaprovação de contas, ela implica em que, exclusivamente, devolve a importância irregular e acresce multa de até 20%, certo? Só que esse valor, ele era praticado de uma forma proporcional. Mas aí vem o parágrafo 3º dizendo que a sanção a que se refere isso que nós acabamos de falar, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses do fundo partidário a no máximo 50% do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada pelo juízo ou tribunal competente em até 5 anos da sua apresentação, vedada a acumulação de sanções. O que poderia antes comprometer todo o recebimento mensal do fundo partidário, agora é somente até 50% do valor mensal. Importante mudança, discordo, porque se é irregular, esse percentual tinha que ser maior. Tinha que ser maior. Então, 70% seria um percentual interessante, não é? Até porque, para vedar que o partido político realize e pratique isso novamente depois. No entanto, colocou-se aqui somente até 50% do comprometimento do fundo partidário. Tá? O cumprimento da sanção aplicada a órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada por via postal pelo Tribunal Regional Eleitoral ou juízo eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. Certo? Sobre doações, o que nós tivemos de interessante aqui? É sobre a forma de fazer doações, tá? Lembrando que as doações elas serão feitas para a constituição dos fundos. Hoje permite-se doações de pessoas físicas, mas os mecanismos autorizados, olha o inciso 3º, mecanismo disponível em sítio do partido, na internet, já era possível, que permita o uso de cartão de crédito e débito, olha só, cartão de crédito, débito, emissão online de boleto bancário. Essa foi uma novidade. Pode emitir agora um boleto e fazer o pagamento. Ou ainda convênios de débito em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades e que atenda aos seguintes requisitos. Aí nós temos o parágrafo 6º. Os bancos e empresas de meios de pagamento, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamento e compensação, inclusive online, para que os partidos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso 3º do parágrafo 3º desse artigo. Então, agora a moda são os bancos digitais, inclusive essa obrigação cabe a esses bancos digitais, permitindo que os partidos abram essas contas para realizar esses mecanismos, certo? Parágrafo 7º. Os serviços para os partidos políticos não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição e outras pessoas jurídicas. As instituições devem oferecer aos partidos pacote de serviços que agreguem o conjunto dos serviços financeiros e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. Então, eu não posso, agora é uma obrigação, pode, então eu não vou cobrar mais. Não pode, né? Então, as instituições não podem cobrar valores superiores ao que é praticado de forma avulsa, nas tarifas avulsas praticadas pelo mercado. Certo? Sobre as aplicações de recursos do fundo partidário, nós tivemos também uma importante alteração. Na verdade, uma novidade, né? Os recursos do fundo, eles poderão ser aplicados para contratar serviços de contabilidade, consultoria contábil e advocacia, e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade, demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. Certo? Além disso, também poderá, no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratado diretamente com o provedor de aplicação,
de internet com sede e foro no país, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, por exemplo, Google, AdWords, mediante pagamento por meio de boleto bancário, depósito identificado ou de transferência eletrônica, o qual deve manter conta bancária específica para receber recursos dessa natureza, proibido nos 180 dias anteriores à eleição. Então, pode-se utilizar para custeio de impulsionar conteúdo nas redes sociais, uma importante alteração também, certo? Bom, atividades de direção, artigo 44A. Olha só que interessante. As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político partidário, não geram vínculo de emprego. Não geram vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico da CLT quando remuneradas com valor mensal ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência, ok? Então, não sendo aplicável quando o valor mensal for igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência, ou seja, o teto da previdência. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter um registro contábil de todos os dispêndios efetuados. Galera, essas foram as principais mudanças. Na verdade, eu trouxe aqui para vocês de uma forma mais objetiva aquilo que vai influenciar para as eleições do ano que vem. No meu Instagram, @professorbrunoeleitoral, diariamente eu vou colocar um card ali com essas mudanças de uma forma mais didática para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, você pode mandar pelo meu WhatsApp, 34 992 16 18 29. Me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Desejo a todos bons estudos, uma excelente, maravilhosa campanha para o ano que vem de 2020 e qualquer dúvida me chame aí, tá bom? Passe no meu site, que é esse aqui abaixo, adquira o curso de Escola de Direito Eleitoral. Lá no meu curso eu vou tratar pontualmente de cada uma dessas mudanças. Até mais!